Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 22. Amém? Amém. Diz assim, a partir do verso 1: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-nos perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, através da Tua palavra, porque só o Senhor, Deus, tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras, meu Deus, que transforma a vida do ser humano. Por isso, meu Deus, fica à vontade neste lugar, que o Teu Espírito Santo fale nitidamente aos nossos corações aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Então aplauda e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto onde a Bíblia fala da fuga do rei Davi. Ainda não tinha sido ungido rei, mas já tinha sido ungido por Deus. Ou seja, a unção, ela vem antes do chamado título, né? Porque Davi ainda não era rei, mas ele já era ungido por Deus. Deus já havia enviado o profeta Samuel à casa de seu pai e ali ungido Davi. A Bíblia nos mostra então que no decorrer, logo após a unção de Davi, você conhece a história, se levanta um gigante de Israel. Todos esperavam que o rei de Israel, Saul, e todo o seu exército fosse de encontro àquele gigante, degladiasse ali e vencesse. E a Bíblia diz então que aquele povo se acovardou. Deus então levanta Davi. Deus levantou alguém que todos olhavam e pensavam: desse aí não vai sair nada. Porque a Bíblia diz que nem o pai de Davi, quando Davi foi para ser ungido, quando Samuel começou a ungir os seus filhos, a Bíblia diz que quando passam todos, o profeta Samuel diz: porventura acabaram-se os mancebos, os jovens? A Bíblia diz que o pai de Davi diz: ainda falta o menor, ainda falta aquele que ninguém nem lembra dele. Em nome de Jesus Cristo, ainda que ninguém se lembre de você, tem um Deus no céu que jamais te esquece, e a glória dele virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. É melhor ser esquecido pelo homem e lembrado por Deus.
Quantas pessoas buscam reconhecimento na terra? Quantas pessoas buscam reconhecimento do homem? E quantas pessoas, por esperar isso, por buscar isso, têm sido pessoas frustradas? Mas entenda uma coisa: quando você aprende a esperar em Deus, quando você espera algo de Deus, fica tranquilo, porque aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou a seu respeito, vai se cumprir, porque Deus não se esquece daquilo que Ele fala com o seu povo. Deus não se esquece. O homem pode esquecer, mas Deus não. A Bíblia diz então que eles, ainda falta o menor. Davi então aparece. E a Bíblia diz então que quando o gigante se levanta, Davi aparece em cena. Você conhece a história, Davi vence aquele gigante. Mas quando Davi vence o gigante, quando ele está chegando em Israel, com a cabeça do gigante na mão, começam a clamar: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. A Bíblia diz que aquilo encheu o coração de Saul de inveja, encheu o coração de Saul de inveja, porque o povo estava clamando Davi só porque Davi não era rei. Ele queria ser aclamado, ele queria ser cheio de pompas pelo povo. Mas entenda uma coisa: Davi fez aquilo não para que ele fosse engrandecido na terra, ele fez aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque ele mesmo na hora da batalha, ele falou para o gigante: olha, você pode vir contra mim com espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia diz então que Davi então foi aclamado. E a Bíblia diz que lá na janela, a filha do rei Saul começou a zombar de Davi. Começou a, enfim, logo mais tarde, quando Davi traz a arca para Israel, ela começou a zombar de Davi. Diz a história que ela ficou leprosa, ela ficou estéril, perdão. A vez que ela ficou estéril, porque zombou de um ungido de Deus. A Bíblia diz então que Davi, logo depois que mata aquele gigante, começa a ser aclamado. E a Bíblia diz então que Saul começou a perseguir Davi numa caçada implacável. Saul não queria prender Davi. Saul não queria colocar Davi numa masmorra, não. Saul queria matar Davi. A Bíblia diz então que ele começou a caçar Davi. Davi então foge para lá, foge para cá, e Saul atrás de Davi. A Bíblia diz então que num determinado momento, a Bíblia diz que Saul entra numa caverna para aliviar o seu ventre, ou seja, para fazer as suas necessidades. E a Bíblia diz então que Davi estava dentro dessa caverna. Saul entra então, Davi estava lá com seus companheiros. A Bíblia diz então que alguém diz: olha, hoje o Senhor entregou o seu inimigo na sua mão. A Bíblia diz que Davi se levanta e diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz que Davi então, ele vai, sem o rei Saul perceber, ele corta um pedaço da orla do vestido das vestes de Saul. Quando Saul estava indo embora, Davi então acena e diz: olha, que mal eu te fiz, rei. Davi então começa ali a dizer, e o rei então olha aquela situação e vê que a vida dele estava na mão de Davi. Davi poderia ter matado ele, mas Davi decidiu não fazer, porque Davi mesmo declarou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz então que mesmo assim, mesmo Davi poupando a vida de Saul, ainda assim Saul queria tirar a vida de Davi. Ele continua a perseguição. E a Bíblia diz então que Davi fez uma aliança com Jonatas, o filho de Saul. E a Bíblia diz então que
Ele foge então, e ele vai para uma cidade. E a Bíblia diz que Davi, então, ele entra, e ele vai para a cidade de Moabe. Quando Davi entra na cidade de Moabe, a Bíblia diz então que o rei olha, os homens olham, esse aí é o Davi, esse aí é aquele que estava aclamando lá, que Saul matou milhares, e que Davi matou seus 10 milhares, matou 10 milhares. A Bíblia diz que Davi, ouvindo o relato daqueles homens para o rei, a Bíblia diz que então que Davi temeu aquelas palavras. Davi temeu aquela palavra. Aí a Bíblia diz claramente que Davi então, ele começou a se passar por doido. A Bíblia diz que Davi deixou a baba escorrer pela sua barba, começou a balançar a cabeça igual um doido. E o rei olha então, esse homem é doido. Para que vocês vão me trazer um doido aqui? Já está cheio, vocês vão me trazer mais um doido para cá? A Bíblia diz não que Davi aproveita que o rei, como diz, caiu no seu ensaio, na sua interpretação como um doido, e a Bíblia diz que Davi foge dali. E Davi então, na sua fuga, ele entra numa caverna. Diga caverna. Diga caverna. Davi entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Caverna de Adulão. A palavra Adulão quer dizer refúgio, esconderijo. E caverna, meu irmão, para quem não sabe, caverna é uma espécie de um buraco, uma cavidade na terra, um lugar profundo, um buraco na terra. E geralmente, meu irmão, minha irmã, a caverna ela varia a sua temperatura. Outrora ela é muito fria, outrora ela é muito quente, outrora a caverna ela é escura. Mas quando o sol se põe, bate uma claridade na entrada da caverna. E Davi então vai para este lugar. Davi entra nessa caverna. Por quê? Primeiro, Davi não era covarde. Davi queria sobreviver. Davi queria o quê? Sobreviver. Davi não queria matar o rei Saul. Davi não queria contra-atacar o rei Saul, não. Mas Davi queria proteger a sua vida. Davi entendeu, meu irmão, que ele tinha um chamado de Deus. Mas ele não podia ficar dando sopa diante do adversário. Caso contrário, a sua vida seria tragada. Assim muitas pessoas são ungidas, são chamadas por Deus, mas vivem dando sopa para o diabo, vivem à mercê do inimigo, vivem de frente com o adversário, dando oportunidades para que o adversário acuse, para que o adversário contra-ataque. A Bíblia diz que Davi entrou numa caverna chamada Caverna de Adulão. Diga caverna de Adulão. Diga lugar de refúgio, esconderijo. Porque Davi queria viver. Porque Davi entendeu que ele entrou naquela caverna, mas era a caverna de Adulão, significado refúgio, esconderijo. E é por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado, que é mais feliz, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Davi se escondeu em Deus.
Davi fez do Senhor o seu esconderijo. Mas Davi entrou numa caverna. Muitas pessoas têm ficado presas a uma situação chamada caverna. E não tem feito, mesmo nessa caverna, mesmo nesse lugar, não tem feito do Senhor o seu esconderijo. Tem se fechado para a vida. Muito pelo contrário, Davi queria viver. E é por isso que ele fez do Senhor o seu esconderijo. Olha, o que a Bíblia diz que Deus, Ele é. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e segurança. É o nosso refúgio e segurança. É o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque quando a gente está numa caverna espiritual, muitas das vezes a angústia vem tentar nos derrubar, muitas das vezes a aflição vem tentar, mas quando nós fazemos do Senhor o nosso esconderijo, e se entendemos que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, a caverna pode ser presente, mas nós não vamos morrer na caverna. Você não vai morrer nessa situação, porque o Senhor é o seu esconderijo, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu refúgio. Aí a Bíblia diz que Davi, então, quando ele entra naquela caverna, achando que era um lugar vazio. Quando ele entra na caverna de Adulão, ele se encontra ali com 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos. Ele encontrava homens que se achavam em aperto, homens que também estavam fugindo de alguma situação, homens também que estavam sendo perseguidos. E ele encontrou ali também homens endividados. Homens endividados. Homens que fugiam, porque na época, meu irmão, quando se alguém não tinha dinheiro para pagar uma dívida, ou ele pagava com serviço escravo, ou ele pagava com filhos que ele tinha, ou ele pagava com a sua própria vida. Então ali homens também se refugiaram, homens que estavam em aperto, e ali também homens que estavam endividados. Mas tem mais um grupo. A Bíblia diz que ali também haviam homens que estavam amargurados de espírito, homens que estavam angustiados na sua alma, homens que estavam feridos no seu íntimo, homens que estavam, enfim, vivendo uma situação de tormento na sua alma. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes você está numa caverna, aí você acha que só você tem problema nessa vida. Você se faz um coitadinho dentro da caverna. Será que Deus não me ama? Será que é só eu que passo por isso? Não! Todos passam por dificuldades, mas o que vai contar é a sua postura na hora da caverna, na hora da dificuldade. É isso que vai fazer diferença. Ficar chorando no travesseiro não vai adiantar nada. Ficar choramingando, como diz por aí, ficar chorando a morte da bezerra não vai adiantar nada. E o que eu faço, pastor? Eu elevo os meus olhos para o alto, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e também fez a terra. Se Ele é o seu socorro, então aplaude e glorifica esse Deus poderoso. Então primeiro entenda, não é só você que passa por problemas, não é só você que enfrenta dificuldades.
mas vai depender da sua postura. Então Davi se depara com aquele monte de homens, todos com problemas, todos com dificuldades, mas a Bíblia diz claramente, e Davi, ou seja, ele, que é Davi, se fez chefe deles. Que Davi se fez o quê? Chefe deles. O que eu aprendo aqui? Mesmo na caverna, Deus vai colocar o controle da situação na sua mão. Fica tranquilo. Pode ter o controle, pode ter se perdido por um momento, mas Deus vai colocar o controle da situação na sua mão. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Pastor, mas por que, para que Deus vai colocar o controle da situação na minha mão? Para quê? Para você ser testemunho daqueles que estão ao seu lado. Todos viram Davi, todos estavam ali reclamando do seu problema, reclamando da sua situação. Enquanto isso, Davi estava falando com aquele que pode resolver todas as coisas. A postura de Davi era diferente daqueles homens. A atitude de Davi diante do seu problema era diferente daqueles homens. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, tomou conta da situação. Para quê, pastor? Deus vai levantar gente para estar do seu lado, para te ajudar. Deus vai levantar gente para orar pela sua vida e pela sua causa. Deus vai levantar gente para te ajudar. Deus vai levantar. Então Davi entrou naquela caverna. Era Deus mostrando: Davi, além de eu estar com você, eu vou colocar gente do seu lado para te ajudar. Tanto que esses homens aqui foram conhecidos como os valentes de Davi. Estes homens aqui foram conhecidos como os valentes de Davi. E Davi, não entendo uma coisa, quando Davi mata Golias com uma pedra, a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras no ribeiro. Por que ele pegou 5 pedras? Porque ele ficou com medo de errar na primeira? Não. É porque Golias ainda tinha mais 4 irmãos. Mais 4 irmãos que também eram gigantes. É por isso que ele pegou 5 pedras. Uma era para Golias. Ou seja, eu já derrubei Golias, quem vier pode vir, porque o meu Deus não erra. Aleluia, Deus. Era isso que Davi tinha na mente. Glória a Deus, aleluia. Era isso que era a crença de Davi. Mas a Bíblia diz então que Davi, então Deus coloca esses homens do lado de Davi. Aí sabe o que acontece? Desses homens aqui saíram homens que mataram os outros irmãos de Golias. Ou seja, vai ter inimigo, vou repetir de novo, vai ter inimigo que Deus vai levantar alguém para orar para outra pessoa derrubar, porque Deus vai te preparar para algo mais maior lá na frente. Amém, Jesus, aleluia. Vai ter inimigo, você não vai precisar nem guerrear, porque Deus já vai levantar alguém para guerrear ao seu favor. Oh Deus santo, aleluia. Então Davi então começou a dominar a situação, por causa da postura de Davi, meu irmão. A sua postura diante da sua família conta muito para que eles venham ou não para a casa de Deus. Amém. Entenda isso. A sua postura diante de Deus conta muito para ganhar a sua família. Muitas das vezes você não vai precisar falar nada. A sua atitude, aquilo que sai da sua boca, vai ser o suficiente para trazer eles para a presença de Deus. Aleluia. Davi era um homem valente, e pela postura dele se levantou mais 400 valentes, por causa da postura deles. Aí eu quero ganhar minha família para Jesus, mas eu estou sempre reclamando da minha situação. Imagine se Davi entra na caverna e começar: eu também estou lascado, estão querendo me matar, eu estou aqui porque estão querendo me matar lá fora. Já pensou se Davi entra, mas eu também estou endividado? Não, meu irmão. Eu imagino quando alguém falou: Davi, eu estou endividado. Pois é, fica tranquilo, porque o meu Deus é dono do ouro e da prata. Aleluia. O meu Deus é o Deus provedor. Faça dele o seu pastor e nada vai
Davi poderia ter dito: eu estou sozinho nessa. Mas ele sabia: eu estou sozinho. Não, Deus está comigo. E quem estiver comigo, Deus vai estar com ele também. Aleluia. Era isso que Davi passava para aquele povo. Davi dominou a situação. Aí a Bíblia diz então que quando a família de Davi soube que Davi estava lá na caverna, quando a família de Davi, os irmãos souberam que Davi estava lá na caverna, todos correram para lá para dar uma força para Davi. Se você ler alguns textos atrás, você vai ver que os próprios irmãos de Davi menosprezavam Davi. Um dos seus irmãos teve a petulância de que Davi era preso em Sousa, que Davi tinha um coração ruim. Um dos irmãos de Davi. Mas quando todos souberam que Davi estava na caverna, todos foram para lá. Porque isso é normal em família, meu irmão. Isso é normal em família. Principalmente a gente, quando a gente está morando com os nossos pais. Tem hora que a gente, com os nossos irmãos, é um atrito um com o outro, mas mexe com um dos meus irmãos, você vê se você não vai para cima. Você pode estar brigado com o seu irmão, você pode falar, mas deixa alguém falar mal dele, que você vira um leão, você vira um leão. Porque a família é assim. Quando eles souberam que Davi estava lá em aperto, todos foram para lá. Sabe por quê? Porque eles reconheceram, quando a gente estava lá, sendo envergonhado, foi ele que se levantou para derrubar aquele gigante. Foi ele que tirou a vergonha da nossa vida. Então aprenda a ser grato. Eles desceram lá porque eles reconheceram: opa, é o nosso irmão. Desceram para lá. Quando eles chegam lá, Davi então leva eles até o rei de Gade. Diz: olha, rei, permita que a minha família fique aqui. Permita que a minha família fique aqui, até que eu saiba o que Deus fará de mim. Por quê, meu irmão? Porque entenda uma coisa, é aquilo que eu disse, muitas vezes a sua postura é que vai fazer alcançar os seus ou aqueles que estão à sua volta. Mas Davi entendeu: a minha família tem que estar protegida. Essa situação que eu estou passando, a minha família não tem estrutura para ouvir. A minha família não tem estrutura para estar junto comigo nessa. Aqui é só eu e Deus, e quem Deus levantar para estar do meu lado. Então entenda uma coisa, meu irmão. Tem situações que você passa, tem momentos difíceis na sua vida, que os que estão na sua casa ou estão à sua volta, muitas das vezes não estão preparados para ouvir. Muitas das vezes não estão preparados e não têm estrutura para ouvir. Porque alguns, se você fala, vão se entristecer, vão ficar abatidos também. Agora outros, se você falar, sabe o que vão falar? Uai, cadê esse teu Deus? Uai, para que você está indo na igreja todo dia? Não está resolvendo nada. É porque não tem estrutura para ouvir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não tem estrutura para ouvir aquilo que você está passando no momento. Então tem hora, meu irmão, que é só você e Deus. E se Deus decidir colocar alguém do seu lado, vai colocar alguém com estrutura. A Bíblia diz que Davi então poupou: não deixa a minha família aqui nessa cidade. Ei, deixa a minha família, os meus pais, ficar aqui até eu ver o que Deus vai resolver de fazer com a minha vida. Sabe o que Davi estava falando? Eles não têm estrutura para ouvir o que eu estou passando agora, mas eles vão ter estrutura para ver eu contar o meu milagre diante de Deus. Entenda uma coisa,
Deus nos chamou para ser testemunha. Para ser testemunha dos milagres, das maravilhas dele. Tem coisa aqui que eu disse. No momento da caverna, tem cavernas que nós passamos, que somos nós e Deus. E Deus vai colocar pessoas, se possível, para nos ajudar. Mas pessoas que têm estrutura para ouvir. Aí a Bíblia diz então que Davi, verso de número 5 diz assim: porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar. O que ele falou? Não fiques neste lugar. O profeta diz: Davi, sai da caverna. Davi, sai da caverna. Porque Davi já estava se acostumando com aquele lugar. Ele já tinha o controle da situação na mão. Já tinha um exército do seu lado. E vai continuar dentro da caverna. Então tem pessoas que ainda não entenderam. A caverna não é para sempre. Essa história vai mudar. Mas depende da sua postura. Davi já estava se acomodando, a ponto do profeta dizer: Davi, sai da caverna e vai para Judá. Sai da caverna e vai para Judá. Em Judá tem uma cidade chamada Belém. E lá em Belém nasceu o nosso Salvador. Belém quer dizer casa de pão. Quer dizer o quê? Casa de pão. Quem nasceu em Belém? Jesus. E quem ele falou? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Entenda uma coisa: aqui na casa de Deus, aqui é o lugar de pão. Aqui você se alimenta do pão vivo que é a palavra. Se você ficar na sua caverna, no seu problema, e deixar de vir para a casa do pão, você pode correr o risco de morrer dentro da caverna, de morrer dentro com esse problema. O profeta Davi, sai da caverna. A Bíblia diz que quando Elias fugia de Jezabel, quando ele fugia, estava ameaçado de morte, a Bíblia diz que Deus aparece para ele. Por isso hoje nós celebramos a ceia do fortalecimento. Deus dá pão e dá água para Elias. E Elias então come aquele pão, bebe daquela água, caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Mas antes de chegar no Monte Horebe, sabe o que Elias fez? Entrou dentro da caverna. Entrou dentro da caverna. Quando ele estava para estar face a face com Deus, ele entrou dentro da caverna. Quando ele estava para receber algo da parte de Deus, ele entrou dentro de uma caverna. Tem cavernas que somos nós é que entramos nela. Davi entrou na caverna para sobreviver. Para sobreviver. Elias entrou na caverna para se esconder. A pronto do próprio Deus aparecer e dizer: Elias, o que você faz aí dentro dessa caverna, Elias? Sabe o que Deus falou com ele? Elias, sai daí. Sai daí e se coloca de pé diante de mim no monte. Se coloca de pé na minha presença. Vem comer pão, Elias. E Gade falou: Davi, sai daqui deste lugar. Sai dessa zona de conforto. Davi se levanta diante dessa situação. Davi não aceita essa situação e vai comer pão. Vai para Judá.
Hoje nós estamos aqui. Estamos comendo esse pão que vem do céu, que é a palavra de Deus. Vamos participar daqui a pouco da ceia do fortalecimento. Mas entenda uma coisa: se nós não tomarmos posse do pão, se espiritualmente nós não comermos deste pão, não cremos nessa palavra e não praticarmos essa palavra, vamos ser como Davi, estava correndo risco de morrer dentro da caverna. Mas Deus está falando: saia da caverna. Saia da caverna, reage diante dessa situação. Reage diante dessa situação, porque eu tenho um pão para saciar a sua fome. Eu tenho a resposta para você. Mas saia da caverna, reage. Coloque-se de pé no seu lugar.